Os franceses ficaram revoltados com as formas da protagonista Stellar Blade. A mina é gostosa, hein? Curvilínea, do jeitinho que a gente gosta de jogar. Em 2024, o jogo Stellar Blade foi acusado de hipersexualizar sua protagonista, Eve. Mas claro, a internet não deixou barato. Milhares de jogadores saíram em defesa do jogo, dizendo que era apenas uma escolha artística. Inclusive, na época, eu também concordava com isso, só que minha opinião começou a mudar depois que eu vi isso. O CEO da Shift Up, a desenvolvedora de Stellar Blade, deixou bem claro que seu objetivo sempre foi desenhar o corpo mais atraente para o jogador. E olhando toda a repercussão, parece que ele conseguiu. Cara, acho que eu nunca joguei com um protagonista tão bonito na minha vida. Tem uma nave focada na bunda? Tem, mas... Claro que o gráfico dos bonecos é mais bonito do que o do cenário, principalmente da protagonista. O Stellar Blade, cara, o Twitter e todo mundo mais falou sobre a bunda dessa boneca do que sobre o jogo. Particularmente, eu acho a Eve mais bonita e mais gostosa do que as meninas aqui. Queria eu ter o corpo dela. Depois de investigar o histórico da Shift Up, eu descobri que foram eles quem produziram Nick e Destiny Child. E caso você não conheça esses jogos, cá vai um spoiler. Esses jogos têm um apelo sexual tão absurdo que recebem reclamações até de seus próprios fãs. E pior, chegaram a ser censurados e banidos em vários países por utilizarem personagens com aparência infantil. Parece que a Shift Up não tem um histórico tão agradável assim. Mas esse vídeo não é apenas sobre Stellar Blade, é sobre algo mais estranho do que isso. E agora que me dei conta, eu não fui o único a perceber. Pra mostrar o rosto dela, você tem que passar antes por todo o corpo dela pra você ver quem é essa gostosa. Esse é o uniforme dela. Precisa falar alguma coisa? E o tal do empoderamento feminino que jura liberdade para as mulheres, na verdade está objetificando cada vez mais as mulheres. Hoje, qualquer homem não precisa fazer esforço nenhum para ter acesso ao teu corpo. Basta ele pegar o celular dele e ver suas fotos de empoderada no Instagram. Não é sobre a presença de apelo sexual, isso sempre existiu. O que me incomoda é a sensação de urgência e obsessão. Os caras sexualizam a Sarah. Irmão, a Sarah tem 12 anos. Você tem noção disso? E não é de hoje que a gente vê isso. Faz tempo que a gente vê isso. O que não pode rolar é normalização. Como se erotização fosse a base para a construção de qualquer coisa. Praticamente todo anime ou jogo que sai tem uma mulher com os peitos desnecessariamente grandes pulando pra fora. Parece que, sei lá, não é uma obrigação, tem que marcar na listinha antes de fazer a obra. É como se isso fosse uma experiência. Talvez ele esteja esquizofrênico, mas isso me lembra muito o que houve nos anos 30 com Betty Boop e Walt Disney. Quando essa mensagem vem direto pro seu cérebro e você não tem noção que você recebeu, você faz uma ação sem entender por que tá fazendo essa ação. Exatamente, né? Você quer atrair a atenção de uma pessoa pro teu produto. Se você coloca coisas que têm apelo de desejo, isso atrai essa atenção. Até o final desse vídeo, talvez você concorde comigo em uma coisa, sendo que estamos alimentando um monstro sobre o que não somos nós quem vai ser devorado. Gente, vocês não sabem o quanto é difícil ficar longe da família, o quanto é difícil ficar longe dos meus pais. Eu abro isso aqui com tanto amor, aí vem um mal amado pra xingar a filha de outra pessoa de puta. Mano, pelo amor de Deus, gente, que mundo vocês estão? Me fala! Ai, seu maldito! Boa noite, galera. Desculpa. Não dá mais. E o que me preocupa de verdade é ver que existem estudos, reportagens, denúncias, psicólogos e até mesmo ex-funcionários de empresas de games alertando sobre como esse padrão visual molda nossa visão sobre as mulheres, resultando em assédio, machismo, objetificação e misoginia. Estereotipadas e com pouco espaço para sua voz. É a conclusão de um estudo que traçou o perfil das personagens femininas no mundo dos games. Odeio mulher, mano, então cala essa tua boca aí, ó, vou te mandar um papo na real. Meu Deus do céu, como tem gente retardada nesse CSGO, que me pariu. Aí vê que é menina e fica falando mais merda ainda porque é menina. Capaz de eu levar ban nessa merda por causa desses escrotos do velho, que saco. Ai, gente, eu vou sair daqui já. Você não concorda? Eu entendo, mas não é possível que nós estejamos sempre certos. Talvez só discordamos porque não somos nós quem está sendo afetado. Ah, vagabunda, cala a boca. Vai, sua p*** do caralho. Nossa, mãe, é muito chato, sabia? A gente tava iniciando a partida e os moleques começaram a falar um monte de merda pra mim. Que o moleque chegou e falou assim, eu ia jogar sério, só que só por ver que é uma mulher, eu decidi trollar. Aí começa a xingar, um monte de falta de respeito. E eu tô chorando, porque, um monte de mulher passa por isso, mãe.
Com tudo isso girando em minha cabeça, eu fui atrás de respostas. E o que eu encontrei foi assustador. Porque eu não descobri apenas o porquê de tudo isso, mas também quando começou e quem são os homens por trás de tudo. Nesse vídeo você vai descobrir por que Adolf Hitler entra nessa história, como a propaganda sexual foi usada para manipular guerras, acordos e golpes. Empresas de games famosas que foram expostas por ex-funcionários. Por que a indústria dos games repete tanto esse padrão? E quem são os 3 nomes por trás de tudo isso? Então, eu te convido a ficar confortável e peço a sua máxima atenção, porque hoje você vai descobrir a história não contada sobre apelo sexual. Edward. Esse é o nome no centro de quase tudo. Após pesquisar mais a fundo, você descobre que Edward nunca foi presidente e nem comandou os exércitos, mas mesmo assim foi responsável por convencer o governo dos Estados Unidos a apoiar guerras e golpes. Foi responsável por uma das maiores campanhas de manipulação da história. Ensinou governos a manipular a opinião pública, transformou propaganda em arma, desejo em produto e medo em uma ferramenta política. Foi ele quem inspirou Joseph Goebbels, quem construiu a máquina ideológica mais perigosa do século XX. Uma propaganda feita com erotismo, medo, repetição e estética. Mas calma. Antes de falar de Edward por completo, eu preciso que você entenda quem plantou tudo isso. E o motivo de todo o conhecimento de Edward ter tanta relevância no apelo sexual. Um homem cuja história tentou apagar, mas suas ideias ainda estão presentes nas nossas telas, nas músicas, nos jogos, nas roupas e até mesmo no modo como nos falamos sobre a liberdade. E para isso, nós precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. Estamos em 1933, Ucrânia. Em plena ascensão do nazismo, Wilhelm Reich, um psiquiatra e sexólogo, havia se rebelado contra seu mentor. Só que seu mentor não era homem comum. Nós estamos falando de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Reich não concordava com as limitações que Freud colocava no estudo dos desejos. Para Freud, o inconsciente guardava pulsões que precisavam ser interpretadas. Reich, porém, via no orgasmo a chave para libertar a humanidade. Um ano depois, Reich é expulso da Associação Internacional da Psicanálise. Seus companheiros diziam que ele era radical demais e estava se tornando uma ameaça. Só que ninguém imaginava que depois daquela data, Reich se tornaria um problema tão grande que mudaria a forma como olhamos a nudez. Enquanto Freud, seu mentor, tentava explicar e entender o desejo humano, Reich queria libertá-lo. Ele acreditava que orgasmo não era apenas um prazer, era energia vital, cósmica e revolucionária. Reich era um rebelde com ideologia. Ele atacava o sistema em nome da liberdade sexual. Reich atacava o Estado, escolas e igrejas, tudo porque ele acreditava que eles controlavam a população reprimindo seus corpos. E para ele, uma das formas de fugir do sistema era libertando seu corpo. Ele criou uma máquina que capturava uma energia que ele batizou de orgônio. Energia essa que ele acreditava ser a energia vital do homem. As ideias de Reich se espalharam por artistas, cineastas, psicólogos, pedagogos e até mesmo na indústria da pornografia. Ele escreveu vários livros que falavam sobre a sexualidade e até mesmo foi a ponte direta entre o pensamento freudiano e a explosão sexual cultural do século XX. Os feitos de Reich afetaram alguns lados da indústria que hoje conhecemos. E é só você olhar à sua volta. Hoje, conteúdo com apelo sexual está em toda parte. Em filmes, séries, jogos, anúncios, e isso não é por acaso. Vamos a um exemplo, a Netflix. Em 2023, o Journal of Children and Media publicou um estudo da Universidade Temple, que analisou 19 séries populares da Netflix, como Euforia, Gianni Georgia, entre outros. A conclusão foi a seguinte: havia muita exposição sexual, e entre elas, apenas 6% das cenas faziam menção à saúde sexual, consentimento e responsabilidade afetiva, ou seja, o desejo era explorado, mas raramente contextualizado num cenário real. Isso mostra que a exposição ao sexo está crescendo.
mas sem a presença de educação emocional. Mas o problema mesmo é que a maioria dos episódios possuíam conteúdo sexual ou romântico explícito. E atenção que nós estamos falando de séries para adolescentes de 16 anos e não conteúdo para maiores de 18 anos. Walt Disney é outro exemplo. Maioritariamente, eles são vistos como um símbolo de inocência e família. Mas estudiosos da animação apontam que, desde os anos 30, a empresa vem flertando com erotização simbólica. Outro clássico da sexualização desnecessária dos desenhos foi o que fizeram lá no filme Uma Cilada para Roger Rabbit, de 1988, onde nós somos apresentados para a sensual esposa do Roger Rabbit, que é a Jessica Rabbit. Eu não podia deixar isto. Eu faço qualquer coisa por meu marido Sr. Valiant. Qualquer coisa. Que esposa. Se vocês repararem, a Disney tinha uma estranha mania de fazer piadas com a bunda da Sininho Velho. Acho que todos podemos concordar que é questionável as estratégias da companhia ao criar personagens com proporções exageradas, anarcedores, vozes sensuais, e isso em universos infantis. Betty Boop é um exemplo disso, com uma personagem com voz infantilizada, porém com movimentos sensuais. Ela se tornou o primeiro ícone animado erotizado da história da mídia ocidental. O impacto foi tão grande que ela chegou a ser censurada em 1934 pelo Código Hays, o que só reforça o quanto a sua sensualidade causava desconforto. Só que Betty foi como uma espécie de experimento, porque seu sucesso só provou que, até na animação, o sexo vende. Talvez você deve achar que os nomes que eu citei não têm nenhuma relação com Reich, mas não se preocupe, tudo vai se encaixar melhor mais pra frente, quando eu falar mais sobre Edward. Os feitos de Reich tiveram uma influência significativa na indústria. Afinal, não é à toa que na sua época ele era visto como um problema pelos Estados Unidos. E claramente tudo isso teve um preço. Em 1957, o governo dos Estados Unidos decidiu acabar com o reinado de Reich. Então, sobre as ordens do governo federal, o FBI queimou todos os livros de Reich. E todas suas máquinas e invenções também foram destruídas. Em 12 de março do mesmo ano, Reich foi preso, mas não demorou muito tempo até a polícia anunciar que ele havia morrido de ataque cardíaco dentro da prisão, algo que foi questionado na época, já que ele morreu justamente depois de conseguir sua liberdade condicional e durante sua carreira não havia registros médicos públicos que mencionavam problemas cardíacos. Mas apesar disso, Reich não morreu, porque suas ideias continuam influenciando comportamentos até hoje, mesmo que de forma distorcida. E é nesse momento que nós saímos de aceitação deste tipo de pensamento para a sexualização na mídia. A Reattach Therapy International Journal realizou um estudo que foi publicado em agosto de 2023. Seu objetivo era analisar o impacto do apelo sexual na intenção de compra, usando anúncios como teste. Os pesquisadores dividiram os anúncios em dois grupos, os com apelo sexual e os sem eles. E eles notaram uma coisa: os anúncios que continham apelo sexual, além de despertarem mais atenção e engajamento, eles geravam maior intenção de compra. Inclusive, os consumidores afirmaram que os produtos mostrados nos anúncios com apelo sexual tinham melhor qualidade em relação aos outros, mesmo quando eram todos iguais. Mas isso já havia sido previsto por duas das mentes mais brilhantes da história, Freud e Baudrillard. Freud dizia: a sexualidade está na raiz de todas as atividades humanas, e Baudrillard complementava: na sociedade do consumo, o desejo é constantemente manipulado. Embora Freud e Baudrillard tenham visto isso em suas reflexões, foi apenas em 2007 que a American Psychological Association formalizou essas ideias em um relatório. O documento alertava que a sexualização recorrente na mídia não era um acaso, mas sim uma estratégia deliberada para influenciar o comportamento e aumentar o consumo de algum produto. O filósofo Herbert Marcuse também alertava sobre a coisificação do corpo dentro do capitalismo na década de 60.
E é nesse momento que nós chegamos ao ponto central do vídeo. Apelo sexual nas propagandas, porque isso vende. Toda grande cidade, tipo Buenos Aires, tem um obelisco, né, que é um símbolo fálico, que simboliza pênis. É que, ai meu Deus, ele falou palavrão. Pois é, o Freud pirava nesses assuntos, não é? Porque isso é uma linguagem inconsciente. Calma, não vai começar a colocar essas coisas aí na sua logo, na sua coisa. Calma, vamos respirar. Eu só tô dizendo que a simbologia sexual, muitas vezes, ela faz vender. Aliás, sempre faz vender, né? Então você pode ver que quanto mais elementos tiver, mais vende. Porém, algumas exageram muito, não é? Mas atenção, eu não estou aqui para pregar moralidade e nem dizer sobre o politicamente correto, e muito menos dizer o que você deve ou não deve consumir. O que eu quero que você entenda é que é nesse exato ponto em que nós saímos de libertação do corpo para propaganda. Reich defendia a liberdade sexual do corpo e do pensamento. Seu argumento era que nós tínhamos que ser livres para fazermos o que quisermos com o nosso corpo, sem qualquer preocupação com as regras de moralidade. E esse argumento lembra muito o que nós vimos hoje na indústria da pornografia e em algumas áreas da cultura pop. Você lembra daquela famosa frase, meu corpo, minhas regras? É disso que eu falo. Mas Reich não vendeu essa ideia para o mercado. Quem fez isso foi outro homem. E o curioso é que ambos estudaram com a mesma pessoa, só que escolheram usar os conhecimentos para fins diferentes. Afinal, Freud não passaria conhecimentos tão importantes com o mundo sem antes partilhar com pessoas que ele acreditava ser de confiança. Mas o problema é que nem todos tiveram a mesma intenção. E o nome seguinte tem um papel muito maior do que Reich, porque é nele que surgem muitos dos padrões que nós vemos hoje. O ano é 1891, Viena, na Áustria, e acaba de nascer uma criança com o nome de Edward, que coincidentemente era sobrinho de Sigmund Freud. Freud ainda não sabia, mas tempos depois seu sobrinho se tornaria o pai das relações públicas e da propaganda moderna. Edward Louis Bernays. Ele cresceu rodeado de muitas teorias da mente. Só que ao contrário de seu tio, Freud, que estudava a mente e o comportamento humano para usar na medicina, Edward tinha outro plano. Ele decidiu usar o mesmo conhecimento na propaganda, unindo psicanálise e marketing. Edward criou campanhas que transformaram tabus em tendência. Foi ele quem criou a campanha que fez as mulheres começarem a fumar publicamente nos Estados Unidos quando era apenas um tabu. Em 1954, Edward foi convidado para apoiar o golpe da Guatemala, a fim de proteger os lucros da United Fruit Company. Ele usou relatórios de imprensa para moldar a opinião pública contra o presidente Arbenz. Influenciou o governo dos Estados Unidos a moldar a cultura de consumo global. Tornou produtos de luxo em necessidade. Foi o autor do livro A Propaganda, onde explica como é possível manipular as massas sem que eles percebam. Mas não é tudo, porque Adolf entra nessa história através de Paul Joseph Goebbels. Joseph foi um político nazista alemão e ministro da propaganda do regime de Hitler entre 1933 e 45. Ele foi responsável por transformar manipulação psicológica em uma arma política, usando crença, repetição, medo, erotismo e simbologia visual. Ele acreditava que não precisava da verdade para convencer as massas. Apenas uma mentira contada com emoção e repetidas vezes era o suficiente. Agora tenta adivinhar onde saiu todo o conhecimento e informação que Joseph usava. Se você pensou Edward Bernays, então está certo. Joseph não apenas leu, mas também se inspirou nas palavras de Edward. Ele chegou a declarar publicamente que entre as coisas que o inspiravam estavam os escritos do sobrinho de Freud, em seus trabalhos sobre a psicologia da multidão. Ele escreveu como a assustadora irracionalidade nos seres humanos pode emergir quando estão em grupo. A propaganda usava erotismo e estética idealizada para convencer, e a psicologia dessa propaganda ainda é ensinada hoje em faculdades de marketing e publicidade. Creio que já está claro que Edward era um especialista na engenharia da manipulação emocional. E agora chegamos a um ponto de questionamento. Se Edward ensinava sobre manipulação de desejo, então onde encontramos isso hoje? Personagens com corpos irreais, roupas minúsculas, poses provocativas. Tudo isso é construído para prender nosso olhar.
a indústria conhece as regras do jogo e como isso potencializa cada venda. Cara, eu odeio sexualização em jogo. Pode me xingar aí quem quiser, mano. Mas, nossa... O coreano se amarra em colocar boneca gostosa, homem gostoso. Vamos falar da sexualização da imagem feminina nos jogos como forma de satisfação de uma parcela vocal no público masculino. Ih, rapaz. Que isso? Uma mulher pelada ali. Olha lá. É isso que o povo quer. A Capcom também é foda, né, cara? Ó as coisas que eles fazem. Aí a galera compra. É, mano, os caras tão de sacanagem, velho. A Capcom quer fazer dinheiro. E o grande problema é que a sexualização afeta duas coisas que pode matar qualquer tipo de obra: contexto e narrativa. Hoje as coisas estão cada vez mais simples. Agora parece que já não precisamos de contexto nenhum. O apelo sexual chegou a um ponto que muitas vezes sequer busca justificativa narrativa. Parece que sexualização se tornou um fim em si mesmo. Já não é mais um meio para enriquecer enredo ou aprofundar personagem. Agora, mais parece algo obrigatório para o macho. E sinceramente, isso tem se tornado tão frequente e repetitivo que muitas vezes estraga a imersão e a experiência ao acompanhar certas obras. Isso, mais uma vez. Sempre eu acho legal essa regra de câmera do Resident Evil, que se é uma mulher, pra mostrar o rosto dela, você tem que passar antes por todo o corpo dela pra você ver o suspense. Quem é essa gostosa? Ué? Ah, é a Julia. Vamos pegar como exemplo um clássico do mundo dos games, Mortal Kombat. Na obra, nós temos uma personagem chamada Sindel, rainha de Edenia e mãe de Kitana. Sua construção sugere poder, vaidade e domínio. Uma personagem fatal e oponente. Sua sensualidade poderia fazer facilmente sentido no seu universo, como uma ferramenta de controle ou arma psicológica. Já dormiu com uma edeniana? Não tá na minha lista de coisas a fazer. Que tipo de imbecil me dispensa? Sim, eu disse poderia. O motivo pela qual a sensualidade de Sindel parece não ter peso ou necessidade na história são as outras personagens. Olha para Kitana, filha de Sindel, princesa de Edenia e guerreira leal. A história nos apresenta ela como reservada e de postura real. Essa descrição nos leva a pensar em trajes cerimoniais ou de combate funcionais que condizem com seu papel. No entanto, a roupa clássica de Kitana é um maiô colado, pernas à mostra, decote, salto alto e máscara. Narrativa? Não. Ao olhar para essa imagem, você claramente não vê uma princesa. E quem conhece a obra sabe que sua personalidade não condiz com essa imagem. É muita impertinência sua me chamar de docinho. Calma, moça. Eu falei por falar. E o pior é que isso se repete em todas as personagens. Jade, guarda-costas de Kitana, guerreira de elite, firme, fria e metódica. Porém, seu figurino não difere em nada. O único diferencial é que ela usa um bastão, algo que exige agilidade e proteção, elementos completamente ignorados no design. Sua estética diz guarda-costas e guerreira? Não. Milena, clone de Kitana com DNA tartacano, instável, selvagem e psicótica. Apesar de sua monstruosidade natural, seu corpo vive exposto, sem qualquer função narrativa. Usa máscara para esconder o rosto monstruoso, mas o corpo não. Sonya, oficial militar das forças dos Estados Unidos, uma mulher disciplinada, centrada, que nunca usou sua aparência como arma. Mesmo assim, usa roupas curtas, o que não condiz com uma agente militar, e muito menos com a lógica de realismo tático. Esse claramente não era um uniforme usado nos Estados Unidos na época. Scarlet, feita com sangue e magia, violenta, instável, com certo charme sombrio. Mesmo nesse caso, sua sensualidade é super exposta. Embora que possamos argumentar que haja uma sedução da morte no design, isso colide com a função, ser uma assassina eficaz. O problema é que mesmo quando há uma justificativa narrativa, o excesso coletivo anula a individualidade. Ou seja, apelo sexual desnecessário tira qualquer peso ou importância nas personagens que têm por algum motivo aparente. Em 2018, eu fui chamada para gravar um game na Unidub. Chegando lá, fiquei sabendo que era Mortal Kombat e que a personagem era Scarlet. Eu peguei meu celular, botei lá Scarlet e apareceu a Scarlet do MK9. Uma ruiva de olhos verdes, cabelo comprido, uns pernão comprido, peitão, bundão, mulherão assim com biquíni, aquela coisa. Eu falei, então tá, vou ter que gravar uma gostosona desse jeito. Quando o game foi lançado,
não tinha nada a ver com ela. Fisicamente era outra. Segundo Humberto Eco, a obscenidade não está na nudez, mas na ausência de contexto. Esse é o grande vilão de muitas obras hoje. Contexto na sexualização. Muitas vezes não tem nenhum motivo. Ele simplesmente está lá e pronto. Vale ressaltar que a partir de Mortal Kombat 10, os visuais de muitos personagens começaram a ser repensados. Realmente mudou bastante, né? Eles cobriram bem mais o corpo dela. Foi aquele processo, como é que eu posso falar isso? Dessexualização? Uhum. Eu acho Exato. Eu encontrei a informação que havia uma dessexualização global de todo o game, que todos os personagens tinham tido uma mudança não só de skin, né, mas de aparência mesmo. Trajes mais coerentes começaram a aparecer, e agora esses personagens começaram a fazer mais sentido. Se você colocar lado a lado e fazer uma comparação com a descrição da personagem, vai notar a diferença absurda. Bayonetta é outro exemplo. Algumas pessoas veem a personagem como um símbolo de empoderamento. E isso é realmente válido. Porém, o ponto é, Bayonetta é uma bruxa milenar, sobrevivente de uma guerra cósmica, no meio de um universo de combate entre demônios e anjos. Inteligente, sarcástica e complexa. Porém, ela é sexualizada em seu jogo. Gemidos nos combos, poses sugestivas e roupas que desaparecem durante os ataques. A Mei Mei, por exemplo, ela é um design muito inteligente, tá ligado? Porque ela é uma personagem que se importa com a aparência, quer tá toda gostosona e os caralho, sem tá com uma roupa, tipo, extremamente expositiva. A gente consegue entender que a Mei Mei é assim por conta das poses, do jeito com que ela luta, do jeito com que ela se comporta, tá ligado? É possível você criar uma personagem feminina sensual sem ela precisar tá com uma roupa completamente expositiva. Até aqui, tudo bem. Só que essa sexualização não tem impacto nenhum no seu universo. E esse é um dos grandes problemas de Bayonetta. Nem o inimigo reage à sua sensualidade, nem os humanos, nem as criaturas celestiais. Ela também não usa isso como uma arma de persuasão. Logo, seu apelo sexual não é uma ferramenta de poder. E aqui surge um questionamento. Se essa sexualização não tem função na história em que ela está inserida, então por que ela existe? Oh my god. Oh my god! Whoa! I'm gonna column a little bit. Whoa! Eu vou nem responder porque ambos sabemos a resposta. Outro exemplo é Nier Automata. Uma androide militar projetada para combater máquinas alienígenas, fria, obediente, presa em um ciclo de morte e obediência, trágica, silenciosa e profunda. Seu traje é um vestido curto, com calcinha visível em todo momento, salto alto e venda nos olhos. E pior, ela vai à guerra com esse figurino, um design tecnicamente impraticável, que em nada contribui para a sua narrativa, nem para o universo em que ela vive. E isso vai contra o conceito de engenharia de guerra. E isso claramente não é um acidente. E muitas empresas sofrem ataques e críticas pelo uso desnecessário do apelo sexual, principalmente nas personagens femininas, chegando até mesmo a serem acusados de objetificação feminina. E com essas frequentes críticas e ataques às empresas por objetificação, muitas têm encontrado forma de usar o apelo sexual de forma mais disfarçada. Uma delas é a Oilverse. Depois de sofrer várias acusações com seu jogo Genshin Impact, Oilverse lançou sua nova aposta, Zenless Zone Zero. ZZZ não é apenas um jogo. O game chegou como uma solução para muitos jogadores, porque, caso você não saiba, depois de muitas polêmicas envolvendo a comunidade de Genshin Impact e algumas denúncias que impactaram negativamente o jogo, muitos jogadores se afastaram do game. Então, muitos viram ZZZ como a alternativa ideal. Uma das piores comunidades de games que eu já vi. Uma comunidade que é exatamente o que falam que nós somos. ZZZ chegou com a promessa de mecânica dinâmica, estética futurista e personagens cativantes. E realmente, ele entregou tudo isso. Mas também, o jogo trouxe algo a mais. Algo que muitos chamam de física exagerada nas personagens femininas. Inclusive, muitos jogadores fazem piadas e memes com essa característica do jogo.
Proporções corporais, os closes nos quadris e seios são bastante apelativos. Até nas animações de ataque contêm movimentos questionáveis. E uma personagem que mostra muito bem isso é a Jane Doe, uma personagem apresentada no patch 1.1. Short curto, meias rasgadas, expressão sedutora, cauda de diabo são algumas das suas características. Ghost? Ghost. Ela não tem dinheiro pra uma meia calça nova? Tá toda rasgada. Nossa, muito foda, o rabo dela vira uma arma, ela vai... Nossa, precisava disso! Não. Se você lamber a casca da maçã, ela não tem gosto de nada. Muitos afirmam que esse tipo de construção de ZZ, que não se propõe a deixar claro a presença de apelo sexual e apenas esconde como se fosse um estilo visual, são os mais perigosos, porque isso pode levar a pessoa a olhar para certos padrões como se fossem coisas normais. Mas não demorou muito até ZZZ começar a se envolver em polêmica. Está acontecendo um número considerável de polêmicas envolvendo as personagens femininas desse jogo. Vamos começar com o fato de que dentre os jogos gacha famosinhos por aí, este é com certeza o mais atrevido na hora de colocar fanservice dos seus personagens. Antes mesmo do jogo lançar, nós já havíamos algumas polêmicas envolvendo a personagem Nicole, pois ela tem um enorme par de peitos, olhos e uma grande personalidade. Mas isso era na beta, pois quando o jogo lançou, a personagem foi censurada e suas animações foram alteradas também. Uma das primeiras grandes polêmicas foi porque a sua comunidade norte-americana havia questionado um anúncio de ZZZ. O jogo havia lançado um anúncio sobre uma personagem chamada Kaiser. Apresentada inicialmente como uma líder de gangue forte, Kaiser teve uma proposta de estética urbana e postura dominante, um perfil que muitos fãs interpretaram como uma figura fora dos padrões femininos tradicionais. No entanto, o trailer oficial da introdução da personagem surpreendeu todo mundo. Entre explosões, diálogos intensos e uma trilha energética, surge uma cena dela tomando banho. Uma quebra inesperada no tom narrativo, que deixou muitos fãs desconcertados. O que parecia ser uma personagem firme e estratégica foi de repente suavizada com traços mais delicados e ângulos de fanservice, que parecia ter apenas um único propósito: agradar o olhar masculino. Isso causou uma divisão entre jogadores. De um lado, os que criticavam a mudança como incoerente e apelativa, e do outro, os que defendiam com uma escolha estética válida. Mais do que escolha estética, o caso de Kaiser pareceu mais uma decisão comercial, feita para maximizar o apelo visual, mesmo às custas da construção narrativa. E nesse caso, a lógica se repete. A sexualização não é uma consequência da história, é uma ferramenta de mercado. Tal como Edward escreveu, o desejo pode ser moldado. E nesses casos, as personagens são molde. E esse ciclo é reforçado por campanhas publicitárias altamente estilizadas, onde os trailers destacam partes do corpo da personagem, com iluminação e coreografia insinuante. E quando essa mesma lógica se repete na maioria dos jogos, isso se torna um problema, porque as pessoas começam a associar esses padrões como o que deve ser, e isso só vai piorando ainda mais o problema. Mais vendas, mais desejo, menos contexto e narrativa. E o preocupante é que muita gente nem percebe, eles apenas sentem que isso é bonito, é legal, é viciante, mas nem sabem exatamente o porquê. Parece que é tudo construído para ser assim e ponto final. E como já vimos anteriormente, tudo que é construído para manipular o que você sente nunca é inocente. Agora vamos pegar como exemplo o jogo Stellar Blade. Stellar Blade é um jogo realmente muito bom, e a crítica do jogo deixa isso tudo muito bem claro. Só que, desde que o jogo foi anunciado, vem acumulando muita crítica negativa sobre a protagonista, o que fez o jogo se tornar o mais comentado de 2024. O que começou apenas como uma crítica à sexualização da protagonista, rapidamente se transformou na maior estratégia de marketing do jogo. A desenvolvedora sul-coreana Shift Up não é novata neste tipo de assunto. A empresa é liderada por Kim Yuan-chi, que é bem conhecido pelas suas artes desde os tempos de Blood Soul e Magna Carta. Kim foi o artista principal destas obras famosas, sendo responsável por muitas das personagens femininas, e ele já deixou bem claro em entrevistas que seu objetivo sempre foi criar o corpo mais atraente para o usuário. Antes de Stellar Blade, a Shift Up lançou títulos como Destiny Child e Nikki, Goddess of Victory, ambos amplamente criticados e
inclusive pela sua própria base de fãs. Personagens com visual adolescente vestidas com roupa minúscula, animações exageradas e focadas em seios, enquadramentos de câmera muito sugestivas são apenas algumas características dos jogos. Destiny Child foi censurado em vários países por suas personagens semelhantes a menores de idade em roupas explícitas. Criado antes de Nick, Destiny Child foi uma das primeiras amostras de como a Shift Up olhava para suas protagonistas. O jogo foi censurado em países como Japão, China, Estados Unidos e muitos outros. Muitas personagens pareciam lolis, mas com poses e roupas provocantes. A empresa ainda vendia cartas de personagem do jogo com atributos exagerados. E mesmo apesar de todas as críticas sobre o apelo visual e até mesmo a censura que o jogo teve, a Shift Up não decidiu mudar nada, porque em sua obra seguinte eles não se contiveram. Nick foi a maior polêmica que a empresa teve antes de Stellar Blade. O jogo teve inúmeras críticas de jogadores sobre o movimento das personagens. Em Nick, a Shift Up elevou o apelo sexual. E mais do que falar, eu gostaria que você olhasse para essas cenas e tirasse suas próprias conclusões. Nick se tornou um dos grandes sucessos da Shift Up, provando assim que o apelo sexual seguia funcionando como o principal motor de engajamento. Conhecer essas informações sobre a Shift Up faz parecer que a personagem Eve é uma versão de 2024 de um modelo que já deu muito certo para a empresa. E esse comportamento está ligado a uma das obras de Edward, que fala sobre o conceito da engenharia do consentimento, o famoso fanservice, que hoje é muito usado para justificar a falta de narrativa quando a intenção está no marketing. Alguns especialistas associam fanservice ao mecanismo de programação comportamental nos princípios de B.F. Skinner. Projetou uma câmera de condicionamento operante, na qual o sujeito era isolado e cuidadosamente exposta a estímulos controlados. Os dados eram coletados e um esquema de reforço podiam ser criado. Skinner dizia que quanto mais uma pessoa associa o prazer visual a uma recompensa, mais o cérebro condiciona aquilo como algo necessário. O que torna a discussão ainda mais preocupante são as acusações sobre o nível de hipocrisia de algumas empresas. Enquanto promovem campanhas de empoderamento feminino e diversidade, continuam lançando personagens com armaduras e trajes bastante sugestivas. Quero um exemplo? A Riot Games, responsável por League of Legends, a empresa promove eventos de inclusão feminina em datas específicas, mas foi acusada internamente por funcionárias por manter uma cultura de assédio e misoginia, como revelou uma investigação da Kotaku. Em 2018, a empresa pagou milhões em acordos judiciais devido a todas as acusações. Abre aspas, a Riot Game foi acusado de discriminação sexual e assédio sistemático e discriminação contra mulheres em contratações. Segundo a base de dados da Big Week, 78% das campanhas lançadas entre 2014 e 2019 possuem atributos visuais considerados sexualmente sugestivos. Isso inclui ângulos de câmera, física de movimento e até falas de duplo sentido. Em 2019, aconteceu outra polêmica, desta vez com a Ubisoft. Uma ex-funcionária da Ubisoft afirmou anonimamente que várias personagens femininas foram propositalmente alteradas para parecerem mais atraentes para o público gamer masculino. Segundo ela, muitas decisões eram baseadas em dados internos de comportamento dos jogadores, incluindo onde os olhos deles mais se fixavam durante o gameplay. Vale ressaltar que essa informação chegou a público em forma de rumor, então não se sabe exatamente o quão alterada ou verdadeira ela pode ser. Segundo um artigo da revista Cyberpsychology, Behavior and Social Network, jogos com maior exposição corporal geram um aumento significativo de dopamina no cérebro em relação aos jogos comuns. A revista também fala que esse tipo de condicionamento pode afetar a pessoa, que ao produzir padrões de hipersexualização, os games habituam negativamente a visão de uma pequena parte dos jogadores, afetando a forma de como eles enxergam as mulheres e como as mulheres podem enxergar a si mesmas. Em 2021,
Então, o Departamento de Habitação e Emprego Justo da Califórnia moveu uma ação contra a Activision. O relatório público revelou uma cultura onde os executivos faziam piadas sobre estupro. Funcionários jogavam Call of Duty no expediente enquanto transferiam toda a responsabilidade para as colegas mulheres. E os chefes bebiam em escritórios enquanto comentavam sobre os corpos das funcionárias. Isso gerou um enorme escândalo e processos judiciais contra a Activision, tendo causado um enorme prejuízo para a empresa. Abre aspas. Há muitos relatos de jogadoras que evitam usar microfones em jogos online para não serem assediadas, e alguns especialistas apontam a hipersexualização como uma das causas principais. Pesquisas conduzidas pela Center for Digital Future mostram que 55% das jogadoras já deixaram de participar de comunidades online por medo de comentários sexuais, e 59% adotam identidades masculinas ao jogar online. Oi amigos, espero que todos tenham uma ótima partida, vocês são incríveis, não importa o que digam. Vou te mandar o papo, ó. Nossa, me beija, cala a boca e me beija. Manda o papo, manda o papo. Odeio mulher, mano, então cala essa tua boca aí, ó. Vou te mandar como é real. Ai, beleza. Capaz de eu levar ban nessa merda por causa desses escrotos do caralho, velho. Que saco. O governo britânico realizou um estudo em 2010, dirigida pela doutora Linda Papadopoulos, mostrando como a exposição constante à hipersexualização da mídia afeta diretamente a forma como os jovens enxergam o mundo e a si mesmo. A estética dos jogos acabam por mudar o olhar de quem joga, e o público mais jovem, infelizmente, é quem sofre com isso. Quando essas imagens se tornam repetidas e recompensadas com pontos, diálogos ou conquistas, o cérebro cria uma associação entre hipersexualização e sucesso. Segundo os estudos da OPA e da OMS, isso pode se manifestar em vícios comportamentais, como solidão crescente e dificuldade entre relações afetivas reais. Em meio a tudo isso, muitos jogadores conseguem lidar muito bem com essa diferença entre o real e o fictício. Inclusive, muitos jogadores usam os games como uma espécie de terapia, porque ficar imerso a um universo completamente alternativo ao nosso, às vezes chega a servir como uma espécie de refúgio para os nossos problemas. Porém, quem sofre mesmo com tudo isso é o público mais jovem. Segundo a psicóloga Linda Jackson, jogos com foco visual excessivo em atributos corporais geram distorção de imagem, comparação social nociva e aumento de sintomas depressivos, especialmente entre meninas adolescentes. Muitos especialistas afirmam que o problema não está na aparência exagerada de certas personagens femininas, mas na forma como elas são utilizadas, e que muitos jovens da geração Z estão sendo habituados com padrões, aparência e comportamentos femininos que, muito provavelmente, nem sequer existem. Os ensinamentos de Edward, com certeza, ainda têm seu espaço hoje. Mas e se eu te dissesse que antes de Edward já havia alguém que sabia como manipular multidão e desejo, e que talvez tenha sido ele quem começou tudo isso? A esta altura do vídeo, você provavelmente já percebeu uma coisa. Os conhecimentos de Reich e Edward sobre o homem foram transmitidos pela mesma pessoa, e eles apenas usaram o mesmo conhecimento para seguir caminhos diferentes. E que essa pessoa é Sigmund Freud, tio de Edward e mentor direto de Reich. E que, ao contrário dos dois, Freud tinha um objetivo bem diferente, a de salvar vidas com tudo que ele havia descoberto, pois ele tinha a medicina como a principal especialidade, e que foi dele que nasceu a psicanálise e todos os estudos sobre os desejos e o comportamento humano. E agora, deixa eu adivinhar, você provavelmente deve estar pensando no seguinte: Freud é o responsável por tudo. Foi ele quem conduziu os experimentos, foi ele quem desenvolveu as teorias, e foi ele quem confiou nos dois. Então, sem sombra de dúvida, Freud é o terceiro nome da lista, e inclusive o responsável por tudo. Mas e se eu te dizer que não é bem assim? E se eu te dissesse que Freud não criou essas ideias do zero? E que, na verdade, ele apenas deu continuidade às teorias e técnicas que ele testou? Os pensamentos iniciais vieram de outro homem, um nome pouco citado, mas fundamental para essa história. E seu nome é Gustave Le Bon. Nascido em 1841,
Na França, Le Bon era um médico e cientista do século XIX. Na sua época, enquanto outros cientistas estavam olhando para o indivíduo, Le Bon voltou seus olhos para o comportamento coletivo. Foi ele um dos primeiros a perceber que quando o ser humano entra em um grupo, ele muda. Em 1945, lançou a sua obra mais influente, A Psicologia das Multidões. Segundo Le Bon, quando estamos em grupo, deixamos de pensar racionalmente. As nossas emoções assumem o controle e somos facilmente sugestionáveis, como se uma nova mente primitiva e impulsiva tomasse o nosso lugar. Segundo Le Bon, a multidão não pensa, ela sente, e isso a torna perfeita para ser manipulada. Le Bon argumentava que, em grupo, o indivíduo perde o seu senso de responsabilidade e se torna parte de uma entidade emocional primitiva, onde a razão é substituída por instinto. Essa teoria influenciou não apenas o Freud, mas também líderes políticos, estratégias de guerra e, mais tarde, os publicitários da era moderna. O conceito de mente das massas serve como base para funcionamento de redes sociais, campanhas eleitorais e marketing em jogos. Mas apesar da importância das suas ideias, Le Bon foi ignorado em sua época. Era um pensador muito à frente de seu tempo. Porém, anos depois, Freud resgatou suas ideias, se inspirou em seus conceitos e decidiu provar suas teorias, com dados, com pacientes reais e com a ciência. Antes de encerrar, preciso deixar claro uma coisa. Eu não sou totalmente contra as decisões criativas, artísticas ou comerciais das marcas, dos jogos ou desenhos que eu citei no vídeo. E também não estou aqui para pregar moralidade ou dizer o que você deve ou não consumir. Sou apenas alguém descontente com a proporção exagerada que isso tem tomado. Porque todo mundo sabe que decidir algo por apenas fins comerciais não é uma boa ideia para nós consumidores. E isso atualmente tem acontecido com muita, mas muita frequência. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião sobre esse formato de vídeo e se inscrevesse e deixasse o like para apoiar o crescimento do canal. Espero por você no próximo vídeo e seja bem-vindo ao Fractal.